Hoje eu vou falar sobre Natal, tempo de decisão. Todo ano eu gosto de pregar séries falando no nascimento de Jesus, porque o período é propício e também, para mim, é o período do ano que eu mais gosto, que eu mais amo, que eu mais fico reflexivo, também fico choroso, porque eu fico olhando para o que passou, o que não deu certo, o que deu, o que vai resolver para o ano que vem, o que não vai. Às vezes a gente fica com medo, será que Deus vai me ajudar nessa área aqui? Será que eu vou mudar isso aqui? E tudo, no fundo, no final das contas, tudo que a gente reflete sobre um ano que está passando e um ano que está se iniciando, sempre eu digo aqui para vocês, seja bem-vindo o ano que passou e seja bem-vindo o ano que começa, tudo depende de decisões que nós tomamos. Eu só vou estudar, só vou passar no concurso se eu estudar. Eu só vou ser um bom leitor se eu começar a ler. Eu só vou ter bons relacionamentos se eu começar a me relacionar com as pessoas. Eu só vou ter compromisso com a igreja se eu começar a entender que a igreja faz parte da minha vida e eu assumir o compromisso com a igreja, tanto de frequentar cultos quanto de frequentar uma célula. Eu só vou crescer espiritualmente se eu tomar a decisão de crescer espiritualmente. Se eu não tomar a decisão, não vai mudar nada na minha vida. A nossa vida é feita de decisões, de escolhas. E muitas pessoas escolhem ficar na inércia. E aí passa 10 anos, aí a pessoa diz, ó vida, ó céus, nada mudou. Não sei quem lembra desse desenho das antigas, né? Ó vida, ó céus. E nada da vida da pessoa muda porque a pessoa não quis mudar, não quis sair daquele marasmo. Final de ano é tempo da gente refletir. Olha, o ano que vem eu vou ter mais tempo com a minha família. Vou ter tempo devocional com a minha família. Eu vou ter tempo de leitura com meus filhos. Vou ter tempo de dobrar os joelhos com meus filhos. Não só orar pelos meus filhos, mas orar com eles e por eles. Eu vou decidir investir mais na minha saúde mental, eu vou decidir investir mais na minha vida intelectual, na minha vida física. Aí a gente faz aqueles planejamentos, quando chega final de janeiro a gente já está cansado, né? E a gente não persevera. Mas o não perseverar também é uma decisão que nós tomamos. E você se acostuma com a mesmice e você não quer tomar decisão. Então eu queria refletir com vocês hoje sobre dois grupos de pessoas e uma pessoa específica que tomaram decisões na vida, escolheram um caminho a trilhar, Deus falou e elas responderam ao chamado de Deus. E isso marcou a vida delas e vai marcar a nossa vida também. E aí eu quero trazer 3 textos diferentes. O primeiro está lá em Mateus, se você quiser abrir, Mateus capítulo 2, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, é um discípulo de Jesus, que, assim, abrindo e fechando parênteses aqui, vale a pena assistir o The Chosen, a conversão de Mateus. Eu acho que o pastor Paulo falou aqui algo espetacular, e parece que Mateus é muito detalhista, colocaram na série como se ele fosse autista, né? E é fantástica a interpretação do ator lá e da maneira como eles lidam com o Mateus da Bíblia. Mas primeiro Mateus capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, primeira decisão que eu queria trazer para vocês hoje é a decisão de buscar a Jesus, de buscar a Deus, de buscar uma vida espiritual, de buscar uma vida comprometida com o Senhor. Está aqui a história de 3 homens, que é bem misteriosa essa história, porque a Bíblia não diz exatamente de onde eles vieram, nem para onde foram,
nem qual o nome deles, nem o que é que eles eram. A tradição é que colocou um nome para cada um, que eu nem lembro mais os nomes, cada um tem um nome, e que são reis, mas a Bíblia não fala que são reis. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, pare de dizer que são 3 reis magos. Vamos voltar a ler de novo aqui. Depois que Jesus nasceu em Belém, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente. Não tem reis magos não aqui não, viu? Ok, gente? Resolvido, vamos seguir. Mas do mesmo jeito que eles aparecem na Bíblia e misteriosamente eles somem. Tem um filme, só um abrindo e fechando parênteses rápido aqui, tem um filme muito interessante, um filme antigo, que conta a história de um outro sábio que queria seguir esses sábios aqui. E assim como esses 3 sábios, ele queria encontrar o rei dos judeus. E aí ele era muito rico e ele começou a abençoar pessoas no meio do caminho. Eu não vou contar o final do filme, que não fica legal, mas você encontra esse filme, eu acho que em algum streaming. O nome do filme é O Quarto Sábio. É como se tivesse uma quarta... Olha, gente, vale a pena assistir esse filme agora no período de dezembro. Vale a pena, você vai ser muito abençoado, muito edificado. É uma história assim, apócrifa, não tem confirmação de veracidade, mas fizeram um filme fantástico sobre essa história. Voltando aqui. Então, alguns estudiosos olham para esses 3 sábios e dizem o que mais ou menos eles poderiam ser. Alguns dizem que eles poderiam ser membros de uma casta específica, sacerdotal do Império Persa. Outros dizem que eles poderiam ser pessoas que tinham poderes sobrenaturais envolvidos com magia negra ou falso profetismo. Outros dizem que eles poderiam ser mágicos e ilusionistas. Cadê o Cleiton? Está por aí? Tá não? Mágicos e ilusionistas. Outros ainda pode dizer que aí a maioria do grupo diz que talvez eles tinham um conhecimento especial sobre as estrelas e eram astrônomos, né? E se especializaram nisso. E eram homens sábios, realmente, homens inteligentes, e olharam a estrela e entenderam que Deus, claro que houve algo milagroso aqui, que Deus se revelou para eles e os convidou. O importante é que eles buscaram, Deus se revelou e eles decidiram ir. Mas muito mais importante do que entender quem eram, o nome deles, se eram reis, se não eram, mais importante do que isso é a maneira como Deus havia se revelado a eles e a maneira como eles responderam a Deus. Deus se revelou e eles buscaram. A primeira decisão aqui que eu queria trazer para vocês é aquela que quando Deus toca no nosso coração, nós respondemos e nós vamos buscá-lo. Deus fala, Deus mostra sinais, Deus põe pessoas, Deus manda você abrir a Bíblia. Ainda tem uns crentes doidos que fecham o olho, abre o olho e dizem, Deus fala, mesmo o crente sendo assim, teimoso, Deus ainda fala. Mesmo o crente falando isso, eu vou te abençoado, para não dizer outras coisas. Mas Deus vai mostrando coisas para a gente e vai nos convidando para se aproximar dEle, para crescer junto com Ele, para ver as respostas dEle na nossa vida. E nós precisamos responder positivamente. Eles tiveram revelação através de uma estrela e eles disseram, eu vou buscar. Cadê o rei dos judeus que nasceu? Uma estrela apareceu no Oriente e nos direcionou e nós viemos buscá-lo. Minha pergunta para você é, você tem se disposto a buscar a Deus? Eu tenho me disposto a buscar a Deus? Eu sei que não é uma decisão fácil. Imagina esses reis, hoje eu ia dizer esses reis magos. Eu vim morar em Natal, tá vendo? A gente chega na cidade, tem os 3 lá, né? Aí dia 6 de janeiro é feriado, por causa dos reis, né? Mas